Muito bem, muito bem. É, Temos aqui uma proposta, né, uma atividade, de um currículo, na verdade, né, chamada Arte e Vida Local na Praia do Canto Verde, feita para alunos e ex-alunos de todos os níveis, tá certo? Embora aqui está organizada pelas séries dos anos finais, que é onde atuo, mas nada impede que seja feita uma discussão e colocado também nos anos iniciais. Então aqui tem a Baobateca, que vem do Baobá, já que nossa comunidade também foi fundada por africanos, então o Baobá é uma grande representatividade da história. E, enfim, uma das coisas do Baobateca é essa imagem, né, quanto vale a sua terra, para fazer uma reflexão, um charge, né? Aqui também a importância das paisagens, a partir de uma pesquisa feita na prainha. Então tem o papel, a função de cada uma das paisagens. Tem o historiando, né, que é esse muita gente às vezes infelizmente ainda não conhece. E aqui foi dividido alguns temas por turmas. E aí eu mostro aqui, né, a evolução das ferramentas de pesca, valores repassados pelos guardiões da memória, histórias de regatas ecológicas e papangus. Então, 4 temas aí para o 6º ano, que poderia, por exemplo, cada tema ser trabalhado em um bimestre. O 7º ano, lendas, causos, contos e cordéis da nossa cultura, né? Economia do mar, pesca como empreendedorismo, tipos de paisagens na unidade conservacional da Praia do Canto Verde, de conservação, né? Aí tem lá na Baobateca tem material, mas também é possível encontrar outros. Formas de lazer em contato com a natureza, terra para morar, quanto custa, histórico e projeção na ocupação do solo, comparando com outras comunidades que não se organizaram, a coragem dos heróis do mar na SOS, dengue, responsabilidade na produção e destino do lixo, não só por causa da dengue, mas também outros problemas de saúde, né? Poderia até mudar isso, tirar a dengue e colocar problemas de saúde. Turismo comunitário, ser empresário ou empregado, né? Vacinar contra vergonha da própria cultura. Infelizmente, muita gente ainda tem vergonha da própria cultura. Então, que são temas, tá? Não está organizada aqui ainda a questão a questão dos gêneros textuais ou fontes que a gente pode usar, tá certo? Mas eu quero dizer que também estou organizando esse outro material aqui, né? Aliás, estou em busca de pessoas para discutir isso, né? Convidei alguns professores, algumas lideranças comunitárias. Mas, enfim, enquanto ninguém responde, eu vou desenvolvendo aqui. Pode servir em algum momento, certo? Então aqui eu quero fazer um levantamento desses 3 tópicos. Quais são os gêneros encontrados na comunidade? E a partir desses gêneros eles podem ser usados para trabalhar aquelas temáticas lá por cada turma, certo? Então é esse trabalho aqui, ele vai ajudar a montar aquele outro lá que é do currículo, né? Aqui é só os gêneros mesmo textuais, que pode ser uma imagem, que pode ser uma fala, pode ser, né, uma roda de conversa, enfim, vários. Assuntos ou fontes possíveis para cada gênero. Então, assim, uma roda de conversa, onde é que ela acontece? Ela acontece na porta das igrejas, ela acontece na frente de algumas casas, em alguns lugares, acontece no barracão, acontece no centro comunitário, acontece no jogo de futebol. Enfim, são, né, motivações para facilitar a vida do professor que está organizando a sua aula, seu plano de aula, tá? E meios de transmissões para esse gênero, né? No caso da roda de conversa é o bate-papo, é a amizade, é a afinidade dos grupos para estar ali reunido naquele momento.
Então eu numerei aqui 15, 16 ambientes onde podem circular diversos tipos de gêneros, tá certo? Então, um gênero que poderia ser consumido por pessoas de fora, aí tem as redes sociais, por exemplo, né? No turismo, quais são os tipos de gênero? Quais temas não têm muita aceitação, mas são necessários para o desenvolvimento da comunidade em todos os sentidos? Após colocar qual tema, coloca uma sugestão de como poderia tornar ele mais atrativo, por exemplo, uma charge. Às vezes o pessoal não quer conversar sobre, sei lá, política. Esse aqui eu acabei de ver agora, né? 4. Mas a formação política é importante para tomar as decisões de um lugar, certo? O 4. Quais são os temas que causam interesse nos comunitários? Time, religião, direito, economia, clima, deve ter outros, né? Então aqui esse tipo de temas vão gerar também gêneros textuais, tá certo? Gêneros externos, mas que se referem à nossa realidade. Enfim, cada um desse aqui, pessoal, a pessoa tem que quebrar um pouquinho a cabeça para responder, a gente elencar e listar, certo? Materiais que já temos pronto, por exemplo, historiando é um material pronto. Nós temos algumas reportagens prontas, né? Materiais que precisam ser mais produzidos. Essa pergunta que precisa melhorar. A vida cotidiana da escola tem gêneros? Tem o convite para os pais, tem ata, tem, que mais? O diário da escola pode ser o próprio anotação do caderno, a agenda do aluno. Tudo isso são gêneros textuais que o professor pode trazer, né? E falar da importância dele. Que conta a nossa história, quais são os gêneros. Nas igrejas, quais são os gêneros textuais que geralmente estão na igreja, né? O inário de música, a letra de música, a liturgia, né? Tudo isso são gêneros textuais, tá certo? Então, no transporte, na rotina das crianças. E aí aqui 3 fontes. Aqui eu coloquei só até o 6, mas eu tenho que repetir até 15. Ou seja, para cada um desses tópicos aqui, a gente tem que descobrir pelo menos 3 fontes, tá? Para esse gênero de cada uma das atividades. Depois, os meios de transmissões. Como garantir um padrão mínimo de qualidade de criação desses gêneros pelos alunos, né? Como levar nossos gêneros textuais locais para a defesa do modo de vida. Como levar nossos gêneros textuais para a educação ambiental. Como poderia ser feito um jornal comunitário semanal. Eu já tentei fazer, mas não foi muito para frente, né? Porque é muita mão de obra, muito planejamento e falta isso pouco professor. Bem, enfim. Então ele está com várias iniciativas e espero que